Vamos lá? Filipenses capítulo 3, é importante que você acompanhe. Você encontrou? Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu os escreva as mesmas coisas. Diga assim comigo. Quando o pregador repete algo, ele não tem problema em repetir, porque a repetição é segurança para nós. Amém? Isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não tenho problema em repetir as coisas, porque elas funcionam como um muro de segurança para vocês. Talvez você diga: o Dario já falou tudo isso, não me incomoda em repetir as coisas, porque é segurança para nós. E às vezes que seja necessário, eu não vou repetir. Para o homem natural, a repetição é enfadonha. De novo está falando essas coisas. Essa é uma mente natural. Amém? Para o homem espiritual, a repetição é um muro de segurança. Amém? Abra outro texto. 2 Pedro capítulo 1, verso 12. Aquele texto que nós damos batido. Ok? Não, deixe-los aqui. Que tomem atenção, que não se distraia. Talvez coloque um adulto no meio. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Você encontrou? O apóstolo Pedro vai dizer que ele também não se importa em lembrar ou repetir as mesmas coisas, mesmo que vocês estejam confirmados e arraigados na verdade presente. Vamos lembrar e recordar as mesmas coisas, até que elas sejam parte da gente, porque segurança. Esse primeiro versículo, Filipenses 3:1, você tem que levá-lo para você. A repetição não é enfadonha, a repetição é muro de segurança para nós. Quando alguém te lembra de novo: o Dario está, estou me referindo a mim, o Dario está falando de novo as mesmas coisas. Não me incomodo em falar as mesmas coisas, porque é segurança para você, é segurança para nós, para saber que estamos no trilho certo, e se não estamos, para voltar ao caminho, para entender. Amém? O fato de que algumas coisas, querido, não mudem na sua vida, não muda o Deus que você serve. Mas que ainda não muda essa situação. Mas o fato de que a situação não mude, não muda o Deus que você tem. Ele continua sendo amor, Ele continua sendo benigno, bondoso, misericordioso. Mas ainda não muda, Dario. Mas isso não muda Deus. Amém? Me está acompanhando? Então a repetição, se te incomoda a repetição, você precisa pular do homem natural ao homem espiritual. Porque para o homem natural a repetição incomoda. Para o homem espiritual é segurança. Os apóstolos repetiam e repetiam, e repetiam e repetiam, porque isso era segurança. Amém? Abra sua Bíblia, Mateus 13. Todos conhecem a parábola do semeador? Todos a conhecem? Sim? O semeador saiu a semear, certo? E as sementes foram caindo em quatro lugares diferentes, sim ou não? Você à beira do caminho, certo? Entre pedras, entre espinhos e boa terra, sim ou não? Eu quero trazer esta palavra, antes de que nós cantemos um pouquinho, para alinhar algo nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Sim? Então nós precisamos entender. Observe aqui. Já falamos isso e lo vamos a repetir de novo, mas agora para gerar um entendimento dos últimos 40 dias. Amém? Sim? Perfeito? Então, há uma semente, os adolescentes tomem atenção, por favor. Ou senão vou colocar que a Denise se siente aí no meinho, certo? Para que eles não sejam distraídos. Ok? Perfeito? Amém? Tome atenção. Então, é a mesma semente, mas que por sóis dessa semente caem em lugares diferentes. O primeiro é a beira do caminho, sim ou não?
Perfeito. O segundo é entre pedras, o terceiro é entre espinhos e a quarta é em boa terra. Por favor, tome atenção, senão eu vou chamar pelo nome quem está olhando para lá, quem está olhando para cá. Por favor, tome minha atenção. Amém? Porque às vezes os que menos tomam atenção são os que depois têm mais complicações. Então, por favor, beleza? Eu não vou gastar mais, espero não gastar mais de 10 minutos nisto, mas eu preciso fazer um alinhamento nisso. Amém? Perfeito? Então, esses 4 tipos onde a semente caiu revelam, certo, como nós reagimos à palavra que ouvimos. Beira do caminho, pedras, espinhos e boa terra é como as pessoas reagem a lo que ouvem. Se você ver, certo, quando Jesus vai explicar, ele diz: olha, el que caiu na beira do caminho é aquele que ouve, mas não alguma coisa. El que caiu entre as pedras é aquele que ouve, mas alguma coisa. El que caiu entre espinhos é aquele que ouve e alguma coisa. Aquele que caiu em boa terra é aquele que ouve e entende. Já temos falado disso há muito tempo. Está acompanhando? Então, essa parábola fala de como reagimos à palavra que ouvimos. Ok? Esta palavra se aplica a nós individualmente, porque há coisas, certo, que nós ouvimos que podem cair nestes 4 terrenos, por assim dizer, não é? Pessoalmente, uma coisa para mim não faz muito sentido, então eu não pego essa coisa. Me está entendendo? Mas também ela pode se aplicar de maneira coletiva. Então esta palavra se aplica na sua vida, certo? Há coisas que você ouve que não frutificam na sua vida, porque você entende, e daqui a pouco você entende que não são importantes, alguma coisa. Já eu vou explicar isso, entendeu? Então isso tem a ver com você e tem a ver conosco. Perfeito? Muito bem? Então, mas é como nós reagimos à palavra que ouvimos, não só à pregação do Evangelho, mas à palavra que nós ouvimos. Ok? A semente que caiu na beira do caminho é aquela palavra que nós ouvimos, não é verdade? Achamos o cara interessante, a palestra boa, porém não nos identificamos com aquilo que ouvimos. Está acompanhando? Então ela fica na superfície, ela não penetra a terra, e porque não penetra a terra, é algo que se perde. O texto fala que vem as aves do céu e a roubam, mas é algo que se perde, é algo que você não produz nada na sua vida. Você ouviu, e como você ouviu, achou interessante. Quantas coisas nós não ouvimos que a gente fala assim, é interessante, mas não serve para mim. Passou por isso? Isso é beira do caminho. Ok? A segunda cai entre pedras, é uma semente que penetra na terra e germina, produz, dá um brotinho, não é verdade? Mas as situações ao redor dela, certo? Bem, certo, o calor ao redor das pedras, certo? E Jesus explicando, você lê melhor isso em casa, vai dizer que porque ela tinha pouca raiz ou não tinha raiz, certo? O meio ambiente a secou. Mas ele vai dizer que são pessoas que ouvem e recebem com alegria a palavra de Deus. São aquelas pessoas que ouvem, mas captam de maneira emocional. É aquele que se alegra num momento. É aquele que acha fenomenal o que se está sendo dito e diz, uau, glória a Deus. Mas daqui a pouco já esqueceu, porque é emocional. Recebe na sua alma. Está acompanhando ou não? Me estou fazendo entender? Agora, faça um check-up aí enquanto eu vou falando. Quantas coisas a gente não se empolga, não se emociona, até sai um brotinho, mas depois se seca. Não é assim? Está acompanhando ou não? Perfeito? O terceiro, caiu entre espinhos. Está entendendo? Caiu entre espinhos. Esta também penetra a terra, esta também germina, esta também traz um brotinho, esta também tem um pauzinho, certo? Saem talvez as folhinhas, porém não frutifica, não dá fruto. Por quê? Porque há algo que cresce paralelamente a ela. Os espinhos crescem, vão crescendo junto, e chega um momento que os espinhos crescem mais que a varetinha, o cavinho, não sei como dizer, o gravetinho que vai crescendo, ele até cresce, mas os espinhos crescem mais. E Jesus diz, aqueles que invertem nas prioridades, que as preocupações da vida crescem mais que o crescimento da semente. Me está acompanhando? É a Bíblia que diz isso. Agora você precisa entender uma coisa, aqui um parênteses.
Isso, nós somos daquele tempo quando nos disseram assim, que a escala de prioridades em Deus é a seguinte: primeiro Deus, vocês desse tempo ou não? Depois a família, depois o trabalho. Vocês desse tempo ou não? Amém? Vocês desse tempo, certo? Está errado, passe um X em cima de tudo isso. Passe um X em cima de tudo isso. Você precisa entender que quando Jesus fala, certo, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, Ele está ensinando pedagogicamente, Ele não está ensinando uma escala de prioridades. Me está acompanhando ou não? Me estou fazendo entender? Sabe por que essa escala de prioridade nos afeta? Porque aquele que está no primeiro lugar, amanhã pode passar ao segundo. Ou não? Você trabalha com prioridades? De repente você não las inverte. Você diz, tinha esta segunda prioridade, mas agora vejo que ela é mais importante que a primeira, e você vai remanejando as prioridades. Se a gente entender Deus assim, vai chegar um momento que Deus vai sair do primeiro lugar e vai chegar no quarto. Ou não? E isso é o que acontece com aqueles, chamémoslo assim, no sentido humano, no sentido, como chamam, humanista das prioridades. Não, mas Deus é o primeiro lugar. Mas se eu tenho Deus no primeiro lugar, Ele corre o risco de despencar do primeiro lugar. Então, Dario, como que é? Deus tem que ser o todo na nossa vida. Ele não é o primeiro só. Ele é muito mais que o primeiro, Ele tem que ser tudo. E quando Ele é tudo, querido, a família caminha bem. Quando Ele é tudo, as finanças caminham bem. Quando Ele é tudo, os relacionamentos caminham bem. E o que não está bem, se arruma. Não, mas eu tenho Deus no primeiro lugar. Mas às vezes, as nossas práticas negam. Porque Deus não quer o primeiro lugar, Ele quer tudo. Ele quer ser tudo em todos. Você está entendendo? Então não, mas a prioridade minha, cara, muda o discurso, por favor. Deus, Ele quer tudo de mim. Ele quer toda a minha vida, Ele não quer uma parte. Ele não quer ser o primeiro, Ele quer ser tudo. Ele quer ser o centro. Me está entendendo? E que daí alinha a família, as finanças, o trabalho, o relacionamento, a economia, os sonhos futuros, não sei. Me está entendendo? Mas aquele que caiu entre espinhos, ele inverte prioridades, ele recebe. Ele crê, ele cresce, mas chega um momento que a prioridade da vida passa ao primeiro lugar e a plantinha para e não frutifica. Me está acompanhando? Isso acontece de maneira individual e de maneira coletiva. Talvez tenha outra aplicação, mas nesta manhã isso acontece em mim e acontece em nós, não como plural de em mim, mas nós como casa apostólica. Amém? E o quarto, a semente cai em boa terra, certo? Que são aqueles que ouvem e entendem. Entendem. E porque entendem, produzem e frutificam. E produzir não tem nada a ver com prática religiosa. Você precisa entender isso. Amém? Entende essa diferença que eu faço? Mas produz porque é diácono e passa pano no chão e cuida. Não é essa produção. O próprio Cristo vai dizer, não vai ensinar, que a semente é o Evangelho do Reino. Sim ou não? Sim ou não? Quem é o Evangelho do Reino? Lo dissemos no começo. O Evangelho é uma norma, é um livro de doutrina. Que é o Evangelho? Que é o Evangelho? Cristo. Está entendendo ou não? Então, essa semente é Cristo que precisa crescer. Então, essa produção tem a ver com a vida de Cristo que se manifesta em mim. E com os frutos que eu produzo do caráter de Cristo em mim. Porque não adianta ser um bom diácono, certo? E estar aí, não, sou eu, cara, e o outro está aí folgando. Não adianta de nada. Concorda comigo ou não? Você está aqui? Então, boa terra são aqueles que entendem, e porque entendem frutificam, não porque entendem dão folha, não porque entendem se transformam de broto a galho, não, os outros fazem isso. O único que não brota é o que caiu na beira do caminho. Amém ou não amém? Você entende assim? Todos os outros brotam, todos os outros fazem a experiência do feijãozinho. Um cresce um pouquinho e o outro cresce mais, mas o outro alcança uma altura, tem folhas, flores e fruto. Ok? Você está aqui ou não? Parênteses. Deus não procura resultados, Ele procura fruto. Você está aqui? Para esta galera aqui, ó. Deus não procura resultados, Deus procura fruto. E é no singular.
Você pode ler a parábola do semeador, João 15, ok? Para vocês que ouviram, para vocês, Deus não procura resultado. Essa é a ideia do humanismo pentecostal. Deus não procura resultados. Daria, mas fruto e resultado é o mesmo. Sim, então que o Cristo, encontremos na boca do Cristo o resultado. Deus não procura resultados. Deus procura fruto. Por que estou dizendo isto? Porque às vezes algo que resulta não é fruto. Você está aqui? Algo que funciona, mas é funcional, mas não é fruto. Vou usar o Pablo aqui. Todo o que você come faz bem para a sua saúde, mas tudo é alimento, não é? Essa é a nossa desculpa, não é? Que eu tinha fome e comi, mas me alimentou, está entendendo? Dizer, pagamos caro, aquilo que você já ouviu do McDonald's, pagamos caro, comemos mal, um baixo teor nutritivo e de tudo, mas não é que encheu a barriga. Mas encher a barriga não é sinônimo de estar bem alimentado. Me está entendendo ou não? Sim ou não? Compreende isso? E aí vem, não, é que eu não tenho, as coisas boas para a saúde são mais baratas. Sim, aí é outro 500. Mas Deus não procura resultados, Deus procura fruto. Você precisa entender isso. Não é que eu tenho que funcionar, é que eu tenho que dar algum resultado. Não, você não tem que dar resultado, você tem que manifestar fruto. E esse fruto é a vida de Cristo em você, latente, intrínseca. Está acompanhando? Você está aqui? Então, 4 tipos de situações, 4 tipos de pessoas, 4 tipos de reações. Aquele que ouve, mas não é importante para ele. Ele vai ouvir. Ele vai se sentar aqui, ele vai aguentar as 2 horas que o Dario prega. Ele vai aguentar, mas não é interessante para ele. Tá? O outro vai ouvir as outras 2. Ele vai dizer, uau, que palavra, cara. Mas vai se alegrar aqui, mas quando sair aí, certo, naquela área, ele vai estar falando do time do coração e vai esquecer o que ele ouviu. Está acompanhando? O outro vai escutar, vai ouvir, a semente vai germinar nele, e ele, cara, é de Deus, é o reino, isto e aquilo, mas amanhã ele vai ter outra prioridade. Ou vai ter a prioridade de um trabalho, da faculdade, ou vai ter a prioridade de ficar lambendo a própria alma dele. Porque às vezes não é uma faculdade, um trabalho, um sonho pessoal, não, mas a própria alma dele. Vai ficar lambendo suas próprias feridas. Está acompanhando ou não? Perfeito? Não é muçulmano gritando, convocando, não é o ferante, não é que vende alguma coisa. Mas está entendendo? E aí uma parte de boa terra que você ouve, você entende e diz, cara, é isso, e vamos que vamos. E você enfrenta as aves do céu, porque vai tentar roubar. Você enfrenta as pedras do caminho, que vão tentar queimar. Você enfrenta os espinhos, certo? E você se transforma, certo, em uma árvore que dá fruto. Sim ou não? Isso, novamente, pode acontecer, essas 4 etapas, se podemos dizer assim, na vida da Fabiola, do Elvis, da Márcia, do Rodrigo, do Ricardo, do Wagner, da Tati, do Pablo, da Cristina, do Pablo aqui, certo? Da Ana, do Leo, da Thelma e do Gil. Amém? Perfeito? Então, o alinhamento para estes 40 dias. Seus irmãos que estão aqui, eles vão reagir de maneiras diferentes à palavra que ouvem. Amém? Está acompanhando? Por que eu estou dizendo isso? Porque de alguma maneira, certo, nos últimos 40 dias, porque houveram dias aqui que houve um mau comportamento aqui, não porque a Thelma me falou, senão porque escutei um áudio. Tá bom? Vocês estavam naquele dia? E quando a Thelma falou, olha, fica olhando para as moscas, se não, procure o áudio lá. Você estava aquele dia ou não? E porque pessoas, queridos, se ausentaram nos 40 dias. Amém? Está acompanhando ou não? Então, queridos, você não pode se afetar porque o outro não entendeu. Pelo menos o outro, cara, escutou e não deu importância. Eu não estou aqui para julgar fulano, não me engano. Eu estou trazendo um alinhamento. Mas isso não pode debilitar a tua fé. Nós temos que matar nossa autojustiça própria, amém?
Ah, mas se eu venho, porque o outro não vem? Não interessa, o outro talvez não entendeu. O outro talvez a palavra caiu entre pedras. O outro talvez a palavra caiu entre espinos. Em você, se você está reagindo, talvez, certo? Não vou colocar você como o melhor, mas caiu em boa terra, por isso você está reagindo. El que não reage tem suas razões para reagir, mas a falta de reação do outro não pode minar, não pode contaminar a minha terra. Beleza? Ah, é que fulano não veio, nos 40 dias se ausentou. Cara, isso não pode afetar você. Eu disse para os 5 ministérios, quando eles relataram algumas coisas para mim: vocês tiveram 40 dias daquilo que eu tenho um ano inteiro. Ah, Dario, que pessoas se ausentaram, não falaram, pessoas sumiram nos 40 dias, pessoas falaram que estão desmotivadas, pessoas. Eu olhei para ele e falei: meu filho, é assim mesmo. O que vocês viveram em 40 dias, eu vivo 11 meses. Para mim não foi nem estranho. Aí está até uma, certo? Me juntei com ele, eu não fiz escândalo, eu não perguntei quem, como, quando, onde. Você entendeu? Eu não te estou dando uma bronca, está entendendo? Eu quero te animar com essa palavra. Se você ouve e recebe, e isso está funcionando para você, ore por seu irmão que ainda não reagiu, pronto. Mas que isso não mine tua fé, cara. A gente não depende de quem está sentado ao meu lado, depende de Deus, cara. Seria bom que ele estivesse sentado ao meu lado, mas se não está, vou fazer o quê? Eu vou trazer amarrado? Cara, eu tenho provas palpáveis, cara, eu insisto. Eu disse a última vez que eu esteve aqui com você, eu tenho muitos erros, e eu não os escondo, tá entendendo? Sou consciente deles. Mas eu tenho uma característica, cara: eu não desisto facilmente. Eu não desisto, cara. Não desisto facilmente. Então não importa, cara. Vai chegar o tempo que os que não entendem, eu oro para que entendam. Você está entendendo? Ou não? Sim. Eu sou pai, cara. Às vezes eu falo 10 vezes, eu falo para meu filho: até quando eu falo a mesma coisa? Até que ele entenda. Deus fala, eu tenho a resposta dentro de mim. Eu falo: filho, até quando, filho? E Deus fala para mim: até que ele entenda. Mas você não pode se minar por isso. Seria bom que todos os que somos estivéssemos. Mas se não estão, vamos continuar. Amém? Amém ou não amém? Vamos continuar. Vamos dar o nosso melhor, não para o Dario. Você não está aqui porque eu estou. Se você pensa assim: ah não, é que agora o Dario voltou, eu voltei. Então você está errado, cara. Você está errado. Ah não, é que a palavra do Dario é mais... Você está errado. Você tem que mudar esse conceito. Mas essa parábola que eu lhe estou dizendo hoje, nesta manhã, me ajuda a me entender e a entender os outros. Cada um tem um tempo, cara. Ah, mas o outro não está vendo, talvez não vá vir mais. Vamos continuar caminhando. Amém? Aí numa certa ocasião que o apóstolo Paulo diz assim: fiquei sozinho, só Lucas está comigo, e na minha audiência, certo, pela prisão, só o Espírito me assistiu. Está entendendo? Porque isto não é por resultados, querido. Isto não é por quantas pessoas sentadas nessas cadeiras. Eu não sou avaliado por quantas pessoas estão sentadas. Me está entendendo? Eu não sou avaliado por isso. A minha vida não é avaliada por quem reage ou quem não reage. Eu sou avaliado por como eu reajo. Me está entendendo? E pelo fruto que eu manifesto. Então fulano não veio, amém, vamos orar por ele. Não vamos desistir dele, não vamos criticar ele, não vamos falar mal dele, não vamos falar, não. Vamos dizer: Senhor, que ele entenda, que ele compreenda. Talvez há coisas que ele não entendeu ainda. Está entendendo? Como há coisas em você que você elas ouve, mas não elas coloca em prática. Entendeu? Mas você consiga, talvez você consiga superar esse momento e você continua, tá entendendo? Mas há outros que não conseguem. Então, cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora. E escuta o que eu vou lhe dizer: se o Espírito não fazer a obra, não sou eu que vou fazer. Não sou, eu não vou me meter a besta. Está entendendo? Então, cara, um dia vamos, a lo melhor aqui, ter 5. Vamos estar como que se estivessem todos. Amém ou não amém? Ah, mas há 20. Vamos estar aqui como que se estivessem todos. Não posso esmorecer por aquele que não está. Não posso esmorecer, não posso perder a força, não posso perder o ânimo, não posso perder a disposição, não posso perder o fio da meada, não posso perder, não posso me permitir. Você está aqui ou não? Não posso. Ai, que é desmotivante às vezes olhar para as pessoas e parece que não está nem aí. É porque não.
ou não tem coragem, entenda muito bem, para tomar uma decisão. Você entendeu? Mas você não pode se desmotivar, você diz, não, parece que tem menos gente. Querido, isto não é movido por gente, é movido pelo Espírito. Num aposento alto começaram 500 e terminaram 120. O Cristo tinha 12, cara, e perdeu um. Se fosse por perder gente, o Cristo é um fracasso, cara. Ou não? Ou não? O Cristo fracassou, cara, ele investiu sua vida em 12 homens e um falhou. Se ser analisado por um líder humanista, o Cristo é um fracasso, cara, ele morreu pelado, envergonhado. Ou não? Então, querido, perder gente desanimada, gente que não quer nada com nada, não é de agora. Mas isso não pode afetar você. Amém? Isso não pode afetar você. Claro, querido, entenda bem. Se é por amor, isso te afeta. Mas se é por justiça própria, tem que mandar embora. Ah, mas eu me esforço para estar, porque o outro não se esforça, porque o outro não entendeu. Não brinque mais com o copinho que me irrita, por favor. Sim, filha, sem problema. Está acompanhando? Se o outro não reage, olhe por ele. Amém ou não amém? Cara, eu estou disposto aqui se um dia vem minha esposa, meu filho ou minha filha está longe, se quando ela voltar, eu estar aqui, e talvez meu irmão estar aqui, solidário, às vezes, não, porque meu irmão, digamos o caso, eu faço o culto igual. Faço o culto igual. Culto ao Senhor, juntamos cadeiras, oramos, pregamos. Eu não sou medido por gente, cara. Eu sou medido pela vida que manifesto. Pela vida que manifesto. Ah, cara, mas... Entendeu? Agora, você precisa entender, e não pode negar. É algo que não pode negar você. Vai estudar, vai fazer pesquisa. O príncipe deste mundo é aquele que cega o entendimento. O espírito deste mundo é o que cega o entendimento. A gente não pode negar isso. Há um espírito dando lá fora, que é contrário a tudo isso. E nestes dias, ele é muito mais forte, talvez, que nos dias passados. O espírito deste século. Pode ler, lá aparece que 2 Timóteo capítulo 3. Em los últimos tempos aparecerão homens, e vá lá, amadores de si mesmo, isso, aquilo. Faça um estudo lá, da etimologia de cada palavrinha lá. Isto não é novo, mas a gente precisa perceber que lá fora a correnteza está muito mais forte que 5 anos atrás. Você tem que entender isso. Você não pode andar mais pelas ruas ou se relacionar socialmente, certo? Chamemos assim, socialmente, além do contexto, não igreja, mas além do contexto evangelho, e achar que seu músculo de natação, certo? Ainda abraçada sua, ainda está boa. O Pablo voltou, parece, a competir, a treinar, sei lá, está mais difícil, não é? Tem a técnica, tem tudo, mas e o corpo? Será que o corpo reage a tudo isso? Agora a correnteza está mais forte lá fora, querido. Então isso quer dizer que demanda mais preparo físico que antes, cara. Você não está acompanhando nisso? Então eu estou aqui para lhe animar, para lhe trazer uma palavra de revelação e lhe animar. Se há áreas que você é boa terra, continue. Não deixe, certo? Que as pedras, os espinhos ou a beira do caminho tirem aquilo que você já conquistou. E aqui eu preciso fazer um alcance. Este ano é de lutar por aquilo que Deus nos deu para avançar. Não é a ideia de ficar na nossa zona de conforto. Amém? Se alguém entendeu isso, certo? Porque eu disse, não, é tempo de tirar a espada e defender daquilo que Deus nos deu, mas com um propósito, avançar, não ficar protegendo só aqui, não, proteger para avançar. Está acompanhando? Então, querido, não veio, cara, vamos tratar de entender porque não veio. Não quer ficar, querido, entenda-lo muito bem, que eu tenho muito claro. E nessa nova etapa que estamos vivendo, Deus vai fazer outra poda. Amém? Então eu já lhe anuncio. Eu tenho muito claro isso. Poda. Ele vai podar. Amém? Só que a poda é para crescimento, está entendendo? Há 2 cortes em João 15. Um para a morte e outro para a poda. Ok? Você vê lá em João 15. É o mesmo corte, é a mesma tesoura, mas o propósito é diferente. Então, querido, talvez, entenda-lo muito bem. Eu tenho esse sentimento comigo, está entendendo? É uma impressão que eu tenho no Espírito. Talvez algumas pessoas vão parar na caminhada. Amém? Mas nós precisamos continuar.
Amém? E sinônimo de deserção, certo? Se você procura na história, há soldados que desertam do exército, mas não é motivo de abortar a missão, não é motivo de abortar aquilo que Deus nos deu. Aí dizem, mas por que será que estão saindo? Entenda-lo bem, porque há uns que reagem de uma maneira, há outros que reagem de outra. Amém ou não amém? Está acompanhando isso? Querido, e isto é feito em um análise crítico. Aí está o Jonas, certo? Eu converso bastante com o Jonas. Eu não sou um cara que diz, não, quem quiser ficar, fica. Não. Há um análise crítico. Estamos buscando melhorar naquilo que nós não somos bons. Estamos procurando, mas também precisa haver um interesse por aqueles que estão ao redor. Sim ou não, Jonas? Estamos procurando. Não somos perfeitos, querido, não somos. Temos deficiências? Temos. Entendeu? Mas, entendam bem, não é justificativa, mas o Brasil para Cristo também as tem. A Assembleia de Deus também as tem. Me está entendendo? E não por isso vamos continuar. Mas quem não tem defeito? A tua casa também tem. A tua família também tem, sim ou não? E você desiste dela? Me está acompanhando ou não? Mas vai vir uma poda. Então, mas nós não podemos viver em função desse. Talvez aquele que não veio os 40 dias, não vai vir mais. Mas minha fé não pode estar firmada naquele que estava do meu lado. Aí texto do apóstolo Paulo que diz, fulano e fulano me abandonaram. Deus tenha misericórdia dele. Isso não é de agora, mas não pode mexer na tua fé. Amém ou não amém? Me está entendendo? Vamos continuar. Creemos em isto ou não creemos? Não é no ninho da saga. Creemos naquilo que Deus nos está confiando, então continuamos. Continuamos. Está acompanhando ou não? Continuamos. Porque há uns que reagem de uma maneira, há outros que reagem de outra, há outros que reagem de outra, e os últimos são boa terra. Eu não estou aqui para julgar quem é boa terra e quem não é boa terra. Que Deus julgue e que você julgue. Você mesmo, se você julgue, é você. Tá bom, queridos? Amém? Está entendendo isso? Então, cara, fulano faltou, vamos orar por ele. Não posso trazê-lo amarrado. Não posso. Querido, a gente tenta de tudo, quer comer junto, orar junto. Não traz. Mas o quê? Vou fazer culto na casa dele? É o último que falta. Ai, que não acomoda. Certo? A gente diz, não, é que o evangelho de vocês é muito radical. Então, meu querido, toma a decisão. Há evangelhos light aí para viver. É como você quiser. Mas aqui não vamos negociar aquilo que nós entendemos como verdade. E é bíblico, gente. É isso que eu quero que entendam. Não é na ideia de um cara. Não é dizer, não são esses líderes aí, cara. Ah, não entendo assim. Então vamos conversar, cara. A mesa da minha casa está à disposição. E na igreja se ouve, cara. E na mesa se consolida. E na mesa ficamos todos do mesmo tamanho. Dario, mas isso, me explica de novo, cara. Dá para repetir para mim? Porque está difícil de engolir isso. Porque eu sempre creí dessa maneira, cara. Me ensinaram assim. E hoje isso que você está falando é totalmente novo para mim. Então, cara, bem-vindo à minha mesa. Está convidado a comer pão comigo. Eu estou lhe dizendo, para a proposta que Deus tem neste ano, eu abri mão de minhas aulas pela tarde. Não vou dar mais aula. Porque é uma demanda para este ano. Então estou abrindo mão, certo, de um ingresso financeiro por me dedicar àquilo que Deus está pedindo para mim neste ano. Amém? Porque eu lhe disse nos últimos cultos, eu só tenho 2 campos de lentilha, para assim dizer. A minha casa e o ninho das águias. E eu vou defender aquilo que Deus me entregou com unhas e dentes. E se há que abrir mão de um recurso, estou abrindo mão. Me desliguei da faculdade, não vou dar aula, porque tenho tempo dedicado para preparar a aula, tenho que ir a dar aula, e há tardes que poderia estar fazendo outra coisa, no avanço do reino de Deus, e no avanço da formação de Cristo nas pessoas, que não estou fazendo. Então, rua. Eu não estou pedindo que você faça isso, meu encargo é diferente ao seu. Amém? Amém? Beleza? Mas eu estou à sua disposição. Tenho tempo de manhã. Eu estando aqui, o portão da minha casa está aberto para você. Eu tenho tempo de tarde. O portão da minha casa está aberto para você. Eu tenho tempo de noite. Cara, até as 10:30 da noite eu estou disponível. Porque eu não entendo o que você fala. Porque você diz umas coisas, cara, que é muito estranho para mim. Então vamos entender. Vamos entender. É dizer, não é um desafio assim, cutucando você, mas esse é o desafio, vamos entender, de amor, não é, não, vamos entender,
Vamos questionar, vamos nos sentar na mesa. Me apresente suas credenciais, por assim dizer, me apresente seus argumentos e eu lhe apresento a palavra revelada que eu carrego. E vamos conversar. Vamos conversar. Ai, que esse ponto, Dario, eu sempre entendi. Olha esse texto, sim, cara, mas está acompanhando ou não? Eu estou à sua disposição. Para que não nos pase. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Para que não nos pase. Cara, agora tem que me perdoar vocês, tá bom? Você me perdoa? Você me perdoa, cara? Para que você veja que eu tenho a intenção. Mas João capítulo 20, versículo 10 e 11, por favor, grifelo bem grifado. Por favor. Está se sentindo bem, Cida? Tá ruim, tá certo. Tá certo. Está melhor, Claudinha? Que chegou meia tensa, não é, Claudinha? Está melhor? Está ficando melhor? Vai ficar bem, minha filha, tá bom? Em nome de Jesus. Bem, não se preocupe, vai ficar bem. Já está ficando, que a saúde de Deus está em você. Amém? Você encontrou? João capítulo 20, verso 10 e 11. Sim ou não? Encontrou? Olha para que você se ambiente, por favor. É Pedro e João metidos no túmulo. Maria Madalena los foi buscar. Les anunciou que Jesus não estava mais no túmulo. Querido, eu quero que você entenda, para que você entenda a importância desses dois versículos. Por favor, a importância. Eles estão perante o maior acontecimento da história. Ou não? O Cristo ressuscitou. Ou não? Eles estão naquele momento. Eles tinham andado com Jesus, eles tinham conhecedores da lei, eles conheciam as profecias de Isaías acerca do Cristo. O Cristo sempre diz: olha, é necessário que eu morra, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei, como está escrito, como falaram os profetas, sim ou não? Mas ele disse que eles observaram todo o ambiente do túmulo. Você pode ler anteriormente, eles enxergaram a lousa, não sei se chama lousa, aquela mesa de pedra, onde o corpo tinha sido colocado. Eles enxergaram os lençóis na cabeceira e os lençóis aos pés. Para os judeus dizem que parece que o lençol arrumado na cabeceira indica que ele voltaria. Tem todo um sistema cultural aí de anunciação. Mas eles observaram tudo, assim, como que se fosse um CSI, não é? Eles pegaram todos os detalhes, mas eles olharam tudo e não entenderam nada. Sim ou não? Está acompanhando? Aí o texto diz que não perceberam o que tinha acontecido porque não entenderam o que tinha sido dito nas Escrituras. Ou não? Está aí ou não? Me está entendendo? E porque não entenderam, voltaram para sua casa como que se nada tivesse acontecido. É o que diz o versículo. Ou não? Me está entendendo? Então eu te estou chamando não para discutir, eu te estou chamando para o entendimento. Amém ou não amém? Eu te estou chamando para o entendimento. Se há algo que eu não entendo, talvez a peça que você tem me faça entender a mim, ou talvez a peça que eu tenho te faça entender. Me acompanha ou não? Mas às vezes o que acontece? Aqui ou em qualquer lugar, a gente tem todas as provas, mas a gente observa o ambiente e porque não entende, volta como que se nada tivesse acontecido. Há uma versão que diz que voltaram a viver a vida que sempre levaram. Você está aqui ou não? Eu quero que você pense, esses caras comiam, dormiam, brincavam, faziam milagres junto com Jesus, mas não entenderam. E porque não entenderam, voltaram a viver a vida que sempre viver. Acompanha isso, não? Então eu te estou chamando para o entendimento, não te estou chamando para o confronto, não te estou chamando para te engolir com o meu conhecimento. Não, vamos entender, cara. É Bíblia, é escrito lá, dentro de um contexto, dentro de um pacto, dentro da aliança estabelecida por Cristo. Vamos entender. Porque o entendimento, por assim dizer, te faz voltar diferente para a tua casa. A falta de entendimento te faz voltar igual para a tua casa. Aí, ó. Não aprendi no livro, cara. Não fez um curso, não é grego nem hebraico.
ou não? Não é isso, para que você entenda que é simples, é um detalhe que está aí. Aí, você não precisa de curso de teologia. Me está entendendo? Você não precisa ser muito erudito. Não é que o Dario entendeu isso, cara, porque ele sabe grego. Não sei nem português direito. Amém? Nós não podemos perder o pique. Nós não podemos perder o ânimo. Nós precisamos manifestar a vida daquilo que nós carregamos. Este é um lance de que portamos, de que carregamos. As mulheres carregam na bolsa de tudo, não é? Por isso que se vem um assaltante, dão com a bolsa, quase matam o assaltante. Então, este é um lance parecido. Que carregamos? Quero lhe dizer que nós carregamos a imagem do Deus invisível dentro de nós, o Cristo. Nós carregamos o Cristo. E lo carregamos dentro, não é mochila. Lo carregamos dentro. Amém? Perfeito? Então anime-se. Eu estou com você. Deus está com os fiéis. E eu também estou com os fiéis. Fiéis a Deus, não a mim. E os demais, estou preocupado por eles. Mas não posso deter meu caminho por eles. Amém? Estamos orando. Estamos buscando maneiras, formas. Estamos buscando. Mas eu não posso parar pelos outros. Meu processo não pode parar. Porque o neném da mulher do lado morreu, eu não aborto meu neném. Sinto por ela, sim ou não? Talvez, certo, vocês que já foram mamães ou estão gerando, talvez fica sabendo que alguma que ia lá no mesmo consultório seu, teve um aborto espontâneo e o nenencinho não nasceu. Mas não por isso você pega uma faca e se mata, não é? Então ele do outro morreu, que morre o meu também, assim? Mas a vezes a gente se conduz assim. Não pode ser assim. Está difícil? Continuamos caminhando. Está complicado? Continuamos caminhando. Nada me para. Nem lo alto, nem lo baixo. Nem espada, nem quietude. Quem me separará do amor de Cristo? Porque Ele já me amou. Ele não vai me amar. Saiba disso. Ele não vai me amar. Ele já me amou. Ele já me amou. Se você tem necessidade, que eu preciso que alguém me ame, você precisa conhecer Cristo em profundidade, porque a maior expressão de amor é Cristo. A maior expressão de amor do Pai é Cristo. Esse de tal maneira amou como nunca ninguém amou. Isso que está certo lá em João 3,16. Porque de tal maneira, não sei como diz aqui em português diz o mesmo, porque de tal maneira. Porque de tal maneira, você precisa entender isso, não houve nunca uma manifestação tal de amor como essa que o Pai vai ter. A expressão do Pai de amor é supra-sumo, está no top, nunca será superado isso, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu Filho. Me está entendendo? Cristo é a maior expressão de amor que o Pai podia ter com a humanidade e por extensão com um indivíduo. É a maior expressão de amor. João diz assim, porque o verdadeiro amor abre vírgula, certo? Abre uma vírgula. Cristo lança fora o medo. Se tenho Cristo, cara, eu tenho que vencer o medo. Não é que não tenho que ter medo, mas tenho que vencê-lo. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Qual foi a primeira reação de Adão? Certo? Quando escutou a voz, quando se desligou de Deus, por assim dizer, quando perdeu o vínculo, quando perdeu a ligação com a vida de Deus. Me está entendendo? Qual foi a primeira reação de Adão? Qual foi? Medo. Senhor, ouvi tua voz e teve medo e me escondi. Deus falou, beleza, eu já sei o que aconteceu. Você precisa entender que Deus não chamou Adão porque ele não sabia o que tinha acontecido. Ele queria ver como ele ia reagir a tudo isso. Você está entendendo ou não? Aí Adão falou, é que teve medo. Então o verdadeiro amor foi embora de você. Simples. Está acompanhando? Nosso lance é Cristo. Cristo, Cristo. A mensagem do apóstolo Paulo era Cristo, Cristo. O Vinícius, em Cristo, em Cristo. O Vinícius se cansa, ele canta, ele prega, ele em Cristo, em Cristo. Não, ou não, Vinícius? Porque é a verdade presente para estes dias. Em Cristo somos nova criatura. Em Cristo já fomos abençoados. Em Cristo estamos assentados juntamente com Ele em lugares celestiais. Em Cristo temos direito à herança dos santos. Em Cristo, Cristo em vós, esperanças de glória. Cristo, em Cristo, em Cristo. Você não precisa do Dario, você precisa de Cristo. E não de um Cristo religioso.
Estar em Cristo é uma dimensão no espírito, é uma geografia espiritual. É como dizer, estou em São Paulo, certo? Mas agora avanço para o estado do Espírito Santo. Me está entendendo? Estou, certo? E isso no Brasil, é profético. Estado do Espírito Santo, capital Vitória. Que mais? Até a geografia brasileira, sim ou não? Você conhece o estado do Espírito Santo? Quem vive no estado, quem está no estado do Espírito Santo, vive em Vitória, capital Vitória. Essa é a capital do Espírito Santo. Não uma Vitória que prega isso, não que te vai ir tudo bem. Não, que a cada situação você la supera. Então você é vitorioso porque você supera. Você está entendendo? Vamos aqui. Você precisa de Cristo, eu preciso de Cristo. Essa musiquinha, certo, que pode parecer chata, mas é uma realidade. Certo, você precisa de Cristo, eu preciso também, será? Já nem sei como. Até o fim, nós precisamos de Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós precisamos em Cristo, precisamos estar em Cristo, queremos Cristo, temos Cristo. Mas quando falamos que lo precisamos, essa palavra precisamos de Cristo, estamos dizendo que o Cristo que está em nós cresça, porque nós já lo temos. Por isso não lo buscamos. Porque a gente só busca aquilo que não tem ou aquilo que perdeu. Então aquele que canta, eu te busco, o Senhor está dizendo, meu Deus, como que me busca? Se a gente só busca, querido, duas coisas: o que a gente não tem ou o que a gente perdeu. Dizer, eu estou com Deus para que a vida dele se desenvolva em mim. Mas eu não o busco mais porque eu o tenho. Mas e essa expressão do Antigo Testamento? É uma expressão do Antigo Testamento, porque o Cristo não tinha vindo. Então os antigos buscavam. Dario, mas o Cristo só, se buscar, me achareis. Lembre-se, ele foi homem e viveu baixo a lei. Então muitas coisas que o Cristo falou, ela falou dentro do contexto geográfico e cultural que ele estava. Alô? Vou lhe dar uma colher de chá para que você estude. Quando começa o Novo Testamento? Vamos lá, para terminar aí. Quando começa? No nascimento de Jesus. Gosto do meu filho, porque ele se atreve, não importa se está certo ou está errado, ele paga o preço. Quando começa o Novo Testamento? Hebreus capítulo número 10 diz que para entrar em vigência o testamento, o testador precisa estar morto. Alô? Você entendeu o que eu falei? Capítulo número 10 do livro de Hebreus, Elvis, todos os que estão aqui. O autor aos Hebreus declara que para um testamento entrar em funcionamento, ele disse que o testador, aquele que fez o testamento, precisa estar morto. Pergunta: quando começou o Novo Testamento? Não começou em Mateus 1. Aí está todo o nosso problema. Me está entendendo? Aí está todo o nosso problema. Você me entende ou não me entende? Aí está o nosso problema, que nós pensamos que os títulos foram inspirados, que os versículos foram inspirados, ou a numeração, está entendendo? Que os capítulos foram inspirados, que a divisão da Bíblia foi, foram homens que fizeram, porque o Novo Testamento começa com a morte do testador. Você está aqui ou não? Eu sei que te estou chutando a tua teologia, mas é assim mesmo. Dario, como assim? Vai ler lá, capítulo 10, eu não tenho aqui, depois eu lhe passo. A morte do testador dá início ao testamento. Sim ou não? Então, sim, eles agruparam, começaram a história bonitinha, mas o Novo Testamento começa depois de Jesus. O novo pacto no qual nós estamos inseridos começa a partir da cruz. Gálatas, não todo o livro, mas no livro de Gálatas vai dizer que Jesus nasceu e viveu baixo a lei. Alô? Você está aqui? Anote isso. Nós vamos estudar isso, tá? Beleza? Você precisa entender isso. Por isso há coisas que não entendemos. Observe, eu vou dar um exemplo claro. Tiago, capítulo 5, ou Tiago, não sei o versículo. Diz assim: se há alguém enfermo, Tiago, o primeiro livro que foi escrito dentro da cronologia bíblica, o livro de Tiago foi escrito entre o ano 45 e o ano 50. É o primeiro escrito, certo? Um dos primeiros escritos, chamémoslo assim, da era cristã, junto com o livro de Gálatas. Você pode estudar em uma cronologia bíblica. É o primeiro. Tiago, judeu hasta los tuétanos. Você usa essa expressão? Hasta los tuétanos, judeu. E ele está em uma transição. Me está entendendo? Diga assim comigo: Tiago está em uma transição. Isso fica claro no livro de Atos 15, não fica claro?
Quando Paulo e Barnabé vão a interceder pelos gentios. E o conselho de Jerusalém, precedido por Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que não caminhou com Jesus, mas se converteu depois da sua ressurreição. Você está aqui ou não? Ele preside o concílio, Atos capítulo número 15. E eles querem impor as regras da lei, certo, para os gentios. E aí Paulo e Barnabé sobem para Jerusalém. Lembram disso ou não? Os que já leram Atos capítulo número 15. E eles pleiteiam. E Tiago chega à conclusão, certo, que os gentios não poderiam viver baixo as mesmas regras culturais que os gentios. E ele dá só que se abstenham dos ídolos, das coisas sacrificadas e de los afogados. Lembram disso ou não? Muito bem. Esse é Tiago. Entendam bem. Ele disse assim: se há alguém doente em meio de vós, certo? Faça o quê? Busque por aí, a ver, é Tiago. Busque aí numa concordância, por favor. Por favor, não se canse. Tiago. Esse é Tiago capítulo 5. 5:13, parece. Aquele que diz: se há algum doente em vosso meio, chame os presbíteros, unja-los com óleo, e a oração de fé curará o doente. 14, me errei por um. Está vendo? O profeta também erra. Está assim escrito na sua Bíblia? Começa no 13, mas essa expressão está no 14, sim ou não? Você já está lendo aí? Agora eu lhe pergunto, o que cura o doente? A oração de... Concordam com ela ou não? O que cura o doente? Não, como está escrito. Não viaje na batata. Vamos de novo dizer: olha, se há alguém doente em vosso meio, chame os presbíteros. Primeiro ponto, chame os presbíteros. Unja com óleo, e a oração de fé curará o doente. Pergunta: o que cura o doente? Vamos, não tenha medo. A oração de fé. Então, para que raios o óleo? Ou não? Porque você não diria assim: porque o óleo e a oração curarão a dor? Ou não? Está escrito assim, Tati? Então, pergunta: para que o óleo? Pergunta para mim: para que o óleo? É tradição judaica. É a tradição do cara. É o jeito dele. Aqui é uma mistura. Me está entendendo? Ele está dizendo: façamos como antes. Mas a oração de fé será antes. Pergunta para mim: por que o Tiago coloca as duas coisas? Porque ele está numa transição. Ah, mas então não é de Deus. Não, ele está revelando a transição. Hoje, quando eu vou dizer, aqui e em outros lugares, mas vou colocar só nós, não como exclusivo, está entendendo? Mas para que você entenda, só nesta casa não se unge, nas outras todo se unge. Parece que se não unge não cura, ou não? Cara, tem um cara gordinho que eu estou emagrecendo para não me parecer com ele. Você conhece o gordinho lá? Não é que morreu, não. O gordinho lá que vende uma garrafa agora, não vende uma botilha. Tem um gordinho lá que está na televisão. Não, esse não é chapéu, é gordinho. Você sabe quem é, não é? Algo de Duque, não é? Parece. Esse vende uma garrafa de óleo. Assim, deste tamanho, de 900 mililitros, sim ou não? Já não, é dizer, entendam bem, para que não é por medo, superou a Universal, porque a Universal vende só uma botijinha assim. Não, é de Israel, este outro vem de Portugal, só, mas tudo bem, mas é uma garrafa. Me está entendendo? Não sei se você me alcança a entender, mas a gente tem incrustado isso na cabeça. Óleo e oração, mas o texto é básico, não tem grego, não tem hebraico, não tem, esta casa não tem um método de crescimento explosivo como outras casas. O apóstolo desta casa não tem anel no dedo, cara, mas temos isso. Sabe o que é isso? E entenda-lo bem, é como dar beterraba para seu filho, misturado com um feijão. Não é assim? O óleo para que não eles entendam, mas é a oração de fé. A beterraba não é o óleo, é a oração de fé. É a oração de fé que cura o doente. Não é o óleo. Isso é o entendimento.
E às vezes nós damos mais valor a óleo. Cara, eu já ungi tanto, cara. Eu já ungi carro, cachorro, porta, janela. Cara, eu era o cara do óleo. Eu era. Eu ungia carros, ungia portas, ungia tudo. Você está aqui, mas você está numa transição. Ele está deixando coisas para avançar a outras. Você escutou aqui, toda nova jornada. Na última pregação que eu teve aqui, vai me pedir deixar coisas para avançar uma nova jornada. Amém? Perfeito? Eu já me passei, já para variar um pouco, não é? Mas eu tenho uma informação para você. Amém? Tome atenção agora. Glauquinho, bota o clique e volta a gravar de novo. E grava esta parte também, por favor.